Nascido e criado no Império Austríaco, mas no que hoje entende-se parte da Croácia, Nikola Tesla é conhecido por seu trabalho pioneiro com a eletricidade, como o projeto de corrente alternada moderna, além, é claro, de trabalhar ao lado de outro gênio, Thomas Edison. Morto em 1943, aos 86 anos, Tesla deixou um incrível legado, sendo responsável por cerca de 300 patentes em todo o mundo por suas invenções. Fora a empresa de automóveis elétricos, seu nome também está eternizado no Aeroporto Internacional de Belgrado, na Sérvia. Enquanto vivo, Nikola Tesla já era um grande visionário. Hoje é considerado um gênio e sua fama se faz valer ainda mais por conta de algumas previsões específicas feitas pelo engenheiro e físico no século XIX e que hoje são realidade. A ideia que temos do gênio Nikola Tesla é de um homem bem articulado, responsável e conhecido por suas contribuições para sistemas elétricos atuais. Porém, Tesla também foi um homem perturbado, sofrendo com um transtorno obsessivo-compulsivo, popularmente conhecido como TOC. Ele era obcecado por germes, limpeza e tinha temor de contrair doenças. Antes de tocar em qualquer comida, ele precisava ter certeza de que ela havia sido fervida anteriormente. Além disso, o inventor lavava as mãos inúmeras vezes ao longo do dia e se recusava a cumprimentar com apertos de mãos. Sua saúde mental nunca foi boa, muito por conta de sua incansável rotina de trabalho. Alguns de seus ajudantes diziam que ele chegava a simplesmente desmaiar em sua mesa por conta de todo o sono e cansaço acumulado. Conheça agora a vida do físico que contribuiu cientificamente para tecnologias indispensáveis hoje em dia. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Nikola Tesla foi um cientista sérvio-croata que ficou conhecido por suas importantes descobertas no campo da eletricidade. Seu trabalho foi fundamental para melhorar a transmissão de energia elétrica, por exemplo. Disputou a famosa Guerra das Correntes com Thomas Edison e a venceu. Morreu empobrecido após seus investimentos fracassarem. Tesla foi inegavelmente um dos maiores cientistas de todos os tempos, mas o seu reconhecimento foi tardio. Atualmente, ele é conhecido por suas invenções e descobertas, fundamentais para a evolução das telecomunicações, transmissão de energia elétrica e etc. No entanto, em sua época, foi tido como um gênio excêntrico que tinha alguns problemas de saúde, como desmaios constantes e até mesmo alguns prováveis problemas psicológicos. Nikola Tesla nasceu no dia 10 de julho de 1856 na cidade de Smirjan, localizado no Império Austríaco. Atualmente, essa cidade fica na Croácia, país que surgiu em 1991, com o desmembramento da Iugoslávia. Apesar de ter nascido em território croata, Tesla pertencia a uma família étnica de sérvios. Seu pai, Milutin Tesla, era um padre ortodoxo, religião muito comum entre os sérvios, enquanto os croatas eram católicos em geral. Sua mãe, Duka Mandic, também era filha de um padre ortodoxo. Tesla afirmava que da sua mãe ele havia herdado uma de suas principais habilidades, a memória fotográfica. Tesla também teve 4 irmãos, 3 irmãs, Angelina, Milk e Marika, e um irmão chamado Dani. Os anos iniciais da educação de Tesla ocorreram em escolas de Smirjan e Gospić, e o ensino secundário, correspondente ao ensino médio, ele fez em Karlovac. Os estudos em Karlovac se iniciaram em 1870 e se estenderam até 1873. Nessa altura, o Império Austríaco já tinha se transformado no Império Austro-Húngaro. Foi durante os estudos em Karlovac que Tesla se interessou pela eletricidade, quando um de seus professores conduziu pequenos experimentos. Depois de concluir seu ensino secundário,
Tesla decidiu cursar engenharia. Seu pai queria que ele seguisse o sacerdócio, mas permitiu que ele fizesse engenharia, depois do filho ter ficado à beira da morte após contrair cólera. Tesla estudou engenharia no Instituto Politécnico Austríaco, em Graz, começando em 1875. Após estudar 3 anos do curso de engenharia, Tesla decidiu abandoná-lo e não obteve sua graduação. Isso abalou profundamente a sua relação com a sua família. Em 1881, Tesla começou a trabalhar em uma empresa de telefonia em Budapeste, na Hungria, chegando a ser promovido a eletricista-chefe. No ano seguinte, mudou-se para Paris, na França, onde começou a trabalhar na Continental Edison Company, a empresa de Thomas Edison. Ele foi contratado como engenheiro e logo sua habilidade chamou a atenção. 2 anos depois, Tesla foi transferido para os Estados Unidos por indicação de um antigo chefe seu em Paris. Ele chegou aos Estados Unidos em junho de 1884, indo trabalhar na Edison Machine Works, em Nova York. Recebeu a missão de aperfeiçoar 24 máquinas da empresa, sendo-lhe prometido um bônus de $50 mil caso conseguisse. Tesla trabalhou por 6 meses na Edison Machine Works e depois que descobriu que a empresa não tinha a intenção de lhe pagar o bônus prometido, ele se demitiu. Durante esse período, ele chegou a trabalhar 18 horas por dia. E isso, trabalhar compulsivamente, foi uma prática dele por toda a vida. Depois de pedir demissão da Edison Machine Works, Tesla abriu a sua própria empresa com a ajuda de 2 investidores, Robert Lane e Benjamin Weil. Sua empresa se chamava Tesla Electric Light Manufacturing, mas ela teve duração curta. Fundada em 1885, ela perdeu seus investidores em 1886 e assim foi à falência. Em 1887, Nikola Tesla inventou um motor elétrico que funcionava por indução eletromagnética. Como veremos, esse motor funcionava por correntes alternadas e provou-se simples, prático e de fácil manutenção. No ano seguinte, Tesla vendeu a patente de sua invenção para George Westinghouse, dono da Westinghouse Electric Manufacturing Company. A construção do motor de indução e o uso da corrente elétrica alternada eram projetos que Tesla tinha em mente desde quando começou a trabalhar na Europa. Na empresa de Edison, ele não conseguiu apoio e foi com George Westinghouse que ele conseguiu colocar seu projeto em frente. Westinghouse comprou a patente dos projetos de Tesla e ainda o contratou como consultor. A empresa de Westinghouse passou a fazer uso da corrente alternada, enquanto a empresa de Thomas Edison fazia uso da corrente contínua. Esse cenário inaugurou a Guerra das Correntes, uma disputa de mercado travada pelas 2 empresas para que o tipo de corrente elétrica usada por cada uma delas fosse adotado nos Estados Unidos. A corrente alternada, usada e defendida por Tesla, ampliou a potência da transmissão elétrica e o sistema desenvolvido por ele permitia que a energia elétrica produzida pudesse viajar por longas distâncias. O sistema de energia alternada usado por Tesla obteve em 1893 um contrato para a construção de uma usina hidrelétrica nas cataratas do Niágara. Essa usina estava sendo construída para fornecer energia elétrica para Buffalo, mas ela distribuía energia elétrica para outros locais como Boston e Toronto, no Canadá. A inauguração e o sucesso da usina nas cataratas fizeram com que o sistema de energia alternada se consolidasse nos Estados Unidos como padrão. Isso encerrou a Guerra das Correntes. Thomas Edison foi derrotado nessa disputa com Nikola Tesla, mas durante as décadas de 1880 e 1890 promoveu uma campanha extensa para estigmatizar a corrente elétrica alternada. Thomas Edison procurou promover a ideia de que a corrente alternada era mais perigosa para o ser humano e um risco para os lares. Ele realizou demonstrações públicas de eletrocução de animais por meio da energia alternada como forma de mostrar os perigos dessa corrente. Cachorros, gatos e até um elefante foram mortos nessas demonstrações. Thomas Edison também fez com que a corrente alternada fosse utilizada nas execuções de seres humanos na cadeira elétrica. Tudo isso para prejudicar a imagem desse tipo de corrente no mercado.
Mas como vimos, essa campanha fracassou. Depois do sucesso com o motor elétrico de corrente alternada, Tesla seguiu em frente com outros projetos. Em 1901, ele iniciou um projeto para fazer a transmissão de energia elétrica sem precisar de fios. Para isso, contraiu um empréstimo de $150 mil e deu início aos seus estudos em um laboratório em Nova York. Seu intento fracassou, uma vez que ele não conseguiu realizar a transmissão de energia elétrica sem fios. No entanto, cientistas falam que o tal projeto permitiu a criação de objetos como um controle remoto e tecnologias como a internet wireless fossem possíveis. O fracasso levou Tesla à bancarrota e ele teve de abandonar o Hotel Waldorf Astoria, onde morou por 22 anos. De 1922 a 1934, ele viveu em hotéis de Nova York e em todos eles deixou contas a pagar. Em 1934, ele passou a receber uma pensão de sua ex-empresa, a Westinghouse Electric Manufacturing Company. Nikola Tesla morreu no dia 7 de janeiro de 1943. Ele estava no seu quarto, no Hotel New Yorker, e acredita-se que a causa da morte teria sido problemas cardíacos. Tesla nunca se casou e não teve filhos.